Então vamos aqui à leitura de mais um texto em inglês. Eu trouxe para você aqui esse site para você entrar lá e dar uma olhada, que é da United Nations, então as Nações Unidas, que ele vai falar sobre os direitos humanos, tá? Mas aqui nessa aula especificamente, nós vamos fazer a leitura dessa introdução lá do site e depois a gente vai ler um texto que caiu na prova do STJ em 2018 e vamos resolver algumas questões, tá? Na hora da questão, você vai apertar o pause, você vai tentar resolver e depois você aperta o play para você ver a correção da questão, beleza? Então, primeiramente, é importante que você estude sobre os direitos humanos, que isso esteja bem claro na sua cabeça, porque a Banca CESP é uma banca que adora falar sobre os direitos humanos. A Banca CESP, ela defende a igualdade, né, entre as pessoas, a igualdade social, então a igualdade de tratamento, né? Então é perfeitamente também o que diz os direitos humanos, né? Então aqui no título lá, nesse site, né, pergunta assim, né? What are human rights? Então o que são direitos humanos? E aí ele diz assim, né, que os direitos humanos, né, são direitos inerentes a todos os seres humanos, tá? Então, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, língua, religião ou qualquer outro status. Então, os direitos humanos incluem o direito à vida, a liberdade, né? A liberdade aí também da escravidão, né? Contra a escravidão. Liberdade também da tortura, né? Ser livre da tortura. Liberdade de opinião e expressão. O direito ao trabalho e educação. E muitos outros. E muito mais, na verdade, né? More significa mais. E muito mais. Então, todo mundo é, é, é de direito, né? É digno, ou seja, de direito, faz jus, né, a esses direitos, sem discriminação, ok? Então você percebe que os direitos humanos ele vai falar da igualdade mesmo entre as pessoas, que não deve haver nenhum tipo de discriminação. E aqui nessa foto você vai perceber o seguinte, ó. Essa foto que ele trouxe, ele fala sobre as pessoas, né? Foram alguns detentos lá, pessoas que acabaram ficando, vamos dizer, em situação não muito agradável, né? Ou seja, desumana, né? Você percebe que, que eles estão, no caso, detidos, né? Por ter deficiência mental, tá? Então, disabilities dá essa, indica, né? Esse sentido de deficiência, né? Então, deficiência mental e aqui é o lugar, né, onde eles ficaram lá detidos, ok? Então, essa ilustração traz esse seguinte questionamento: se eles estão tendo o devido direito, né, de inclusão de sociedade, a um tratamento igual, né, a qualquer outra pessoa, tá? Então, essa imagem também traz essa reflexão juntamente aqui com a descrição dessa imagem, ok? Então agora vamos para a leitura do texto que apareceu na prova do STJ e você vai perceber que o texto basicamente já vai seguir essa introdução aqui, tá? E muito mais que você vai ler, que você já está estudando sobre isso, eu tenho certeza, e você vai ver com certeza que alguma coisa com relação a isso vai ser cobrado na sua prova, beleza? Então vamos para o texto. Então vou fazer a leitura do texto aqui com você e logo em seguida a gente vai resolver umas questões aqui de interpretação de texto, beleza? Então ele diz assim o texto, né? Que os direitos humanos básicos, né? Ele é um termo que se refere àqueles direitos humanos que são geralmente considerados mais necessários ou essenciais para o bem-estar e dignidade da pessoa humana. Então, nesse conceito, né, no conceito, quando os direitos humanos básicos eles são garantidos, eles ajudam a assegurar a, a matéria primordial e a necessidade não material dos seres humanos.
de modo que eles possam viver uma vida digna. Por causa disso, esses direitos são dados absoluto precedente em ambos as leis, né, nacionais e internacionais e política, ok? Então, diz que os direitos humanos ele vai abrir caminho para as leis, tanto leis nacionais quanto leis internacionais, né? E essas leis nacionais, né, de cada país, então a Constituição, né, de cada país deve estar respaldado mediante aí à luz aí do direito da lei dos direitos humanos, né? Então diz assim, né? Não existe uma lista aceita universalmente desses direitos, como eles variam um pouco, né, de acordo é, com os diferentes contextos aí culturais. However, no entanto, né, mas porém todavia, eles incluiriam, por exemplo, o direito à vida, alimentação, abrigo, tratamento médico, liberdade da tortura, como já foi falado lá no site que eu mostrei anteriormente, né? E também a liberdade aí contra a crueldade, né? Degradação e tratamento desumano e castigo, liberdade de religião, liberdade de expressão e a liberdade contra também aí, né, a livre também da escravidão. Todos os seres humanos todos os direitos humanos, né, são considerados iguais, interdependentes, interrelacionados, né, interrelated, e indivisível em teoria. Aí quando ele já fala em teoria, né, já levanta aquela dúvida, né? Porque se ele falou em teoria, então dá a entender que na prática não acontece muito bem assim, né? E aí ele diz, nevertheless, então a primeira observação é que você tem esse nevertheless, e esse nevertheless, ele é a mesma coisa ali em cima que a gente leu no início do parágrafo, na terceira linha, mesma coisa que o however, ok? E a gente viu isso aqui, na terceira linha aqui do segundo parágrafo, que significa mais, porém, entretanto, todavia. Então, essa parte do texto é importante você pegar, porque ele vai fazer uma pergunta justamente sobre esse finalzinho. Ele diz que todos os direitos humanos são considerados iguais. E aí ele fala, todavia, o termo direitos humanos básicos designa certos direitos humanos. Então ele determina, né, que certos direitos humanos que são simplesmente tão básicos, né, para não serem respeitados, ok? Então essa foi a leitura do texto tranquilo, né? Lembrando que foi da prova do STJ, né, em 2018, da banca CESP. Então, eu vejo o seguinte, qualquer texto que ele traga com relação aos direitos humanos, ele vai abordar esses fatores que você acabou de ler aqui. Então, vai ser com base nesse vocabulário, ok? Então, vamos agora à resolução das questões, fazendo aquele esquema que eu te falei no início da aula. Vou apresentar a questão aqui na tela, você vai tentar resolver apertando pause, depois você aperta o play para pegar a correção, ok? Então vamos lá. Então vamos aqui à primeira questão, como eu te falei, né? Da banca CESP, a banca que vai aplicar aí a sua prova, 2018, digamos que seja recente, né? Do STJ. Diz assim, in the sentence, então na frase aí apresentada, né, introduzida pela palavra nevertheless, lembrando que isso aqui é um contraste, tá? Tá lá naquela matéria de linking words, já tem aqui no meu canal, você pode pesquisar que você vai achar, tá bom? Linking words, tá? Ele vai dar a ideia aqui de contraste. Contrast. É a mesma coisa que o however,
que também é a mesma coisa que o but. Que o but é mais conhecido, né? Que é aquele mais, né? Todos significam mais, porém, entretanto, todavia. Então, lá na linha 16, a gente vai voltar lá para observar isso. Diz que o autor nega que todos os direitos humanos são iguais. Então, vamos observar lá no texto como é que diz isso aí. Então, ele falou, né, na linha 16. Então, vamos ver como que começa aqui a frase na linha anterior aqui, na linha de número 15. Diz assim, né? Todos os direitos humanos são considerados iguais, interdependente, interrelacionado e indivisível em teoria. Aqui já levantou uma dúvida, em teoria. Nevertheless, todavia, o termo direitos humanos básicos designa certos direitos humanos que são simplesmente aí tão básicos para não serem respeitados. Então, o que você tem que observar isso aqui? Como eu falei lá para você, o nevertheless ele indica um contraste, né? Mesma coisa que o however e o but. Então, o que você vê? Essa primeira parte do texto aqui, que você tem a primeira linha aqui, né? E tem um ponto, aí ele já começa com o nevertheless aqui, né? Vai começar aqui com contraste. Então, como é que ficou a frase aqui? Tem dois períodos, né? Você vai ver que primeiro ele começa indicando, narrando a parte afirmativa, dizendo que os direitos humanos são iguais e tal, né? Interdependentes, indivisíveis. Aí quando ele fala, no entanto, né, todavia, ele está indicando o que já? Uma narrativa negativa, entendeu? Então isso aqui é o que indica o contraste, tá? E são aqueles lá que eu já te mostrei lá na questão que vão indicar esse contraste. O que é esse contraste? É uma mudança, tá? Então seria o quê? Seria a mudança, você está seguindo numa via aqui, que está seguindo um caminho, de repente ele pede para você virar para um outro lado. Ou seja, você vai tomar um outro rumo na narrativa, né? Então, o contraste é justamente isso. Então, como você percebeu, ele veio dizendo que os direitos humanos, todos os direitos humanos são iguais, são considerados iguais. E aí depois, quando ele falou assim, ó, todavia, né, o termo direitos humanos básicos, né, que vai dizer que alguns direitos humanos eles são o quê? São tão básicos para não serem respeitados. Então, né, quando ele fala que, quando ele usa o contraste, ele está negando que realmente todos os direitos humanos são iguais? Sim, aqui ele vai negar sim, porque ele está... você viu que a narrativa tomou um outro rumo aqui, né? Então aquela questão vai ser uma questão que vai estar certa, ok? Vamos voltar então lá à questão. Então diz assim, né? O autor nega que todos os direitos humanos são iguais? Sim, certo. Como eu te expliquei lá, né? Ele, lá na narrativa dele, ele estava dizendo que os direitos humanos eram todos, né, considerados iguais em teoria, aí já levantou aquela dúvida, aí, todavia, né, alguns são tão básicos para não serem respeitados, então realmente ele nega que sejam iguais, né. Vamos agora, então, à questão de número 2. A questão de número 2 ele vai falar expressamente aqui sobre vocabulário, né, no sentido de quê? Da parte do sinônimo, né, similar. Então ele vai falar assim, ó, que essa expressão in concept, então no sentido de ser o quê? No conceito, né, ele vai ser similar a isso aqui, ó, in theory. Então seria o quê? Na teoria. Então tem, né, sentido similar, significado similar no texto, né? As both they refer, então ambos referem à noção, às noções, né? Ou características que são o quê? Em um nível, né? Em um level abstrato. Então, quando eu falo que é um level abstrato, eu falo o quê? Que é na teoria o quê? Não está na prática, tá? Então, assim, ó, então seria o quê? Fora, né? Fora, fora de prática.
Então, quando eu falo que algo está na teoria, não foi posto em prática ainda. Então, quando eu falo um conceito de alguma coisa, é um conceito. Então, um conceito é aquilo que é algo que deve ser posto em prática, né? Então, é a mesma coisa que uma teoria. Então, aqui também, esse item também vai estar certo, tá? Então, em concept tem o mesmo sentido lá, como a gente viu no texto, de in theory, ou seja, em teoria. Vamos então para a questão de número 3. Questão de número 3, a gente vai ter que voltar ao texto, né? Porque ele diz o seguinte, né? Que nessa assertiva aqui, nesse texto, no caso, nesse fragmento, né? Diz que, ó, eles ajudam a assegurar. Então, lá na linha 4 e 5. E de modo que eles possam, né, viver uma vida digna. Lá na linha 6. Então, o pronome they, ele refere-se a Basic Human Rights, direitos humanos básicos. Lembrando que ele está se referindo ao quê? Tanto esse pronome aqui, they, tá? Da linha 4 e 5, quanto desse aqui também, da linha 6, tá? Então a gente vai ter que voltar lá ao texto para a gente observar isso aí. Então vamos observar as linhas 4, 5 e 6. Então a linha 4 diz assim, né? In concept, então no conceito, né? Quando os direitos humanos básicos são garantidos, eles ajudam a assegurar. Então, quem que ajuda a assegurar esses direitos humanos básicos? Então, quando eles são garantidos, eles ajudam a assegurar, então, né, a matéria primordial, né, o essencial, e as necessidades não materiais. Então, esse they aqui está se referindo a Basic Human Rights. Então, até aí está correto, né? Vamos observar agora o segundo, né? Diz assim, so that they can lead a dignified life. Então diz assim, ó, de modo que eles possam viver uma vida digna. Quem que vai poder viver uma vida digna? Vai ser os direitos humanos básicos? Não. Agora, quem vai viver essa vida digna vão ser quem? Vão ser os seres humanos. Human beings. Então, esse they aqui está se referindo a esse termo aqui. Então, lá na questão, né, na alternativa, dizia que eles dois se referiam a Basic Human Rights. Então, como você está vendo aqui, né, o item ele vai ser um item errado, porque o segundo pronome aqui, ó, o they, esse they aqui, não vai estar se referindo a Basic Human Rights. Como você observa aqui, né? Esse aqui sim está se referindo a Basic Human Rights, como você viu no texto. Mas esse aqui não. Esse aqui vai estar se referindo a Human Beings. Então, esse item aqui, ele é um item errado. Você tem que tomar muito cuidado com isso na prova, porque praticamente sempre cai uma questão de pronome na prova. Toda prova de inglês, assim, de concurso público que eu tenho observado, eles gostam de cobrar uma questãozinha de pronome. Por quê? Porque o pronome ele vai indicar se você está conseguindo identificar tanto os elementos gramaticais presentes no texto, quanto o examinador também consegue identificar se você está compreendendo aquela narrativa do texto lá, tá? A quem se refere determinado termo, né? Um verbo de repente, um substantivo, um adjetivo. Então, muitas coisas assim podem se entrelaçar no texto e o examinador ele acaba te testando com relação a isso também, ok? Vamos agora à questão então de número 4. Essa questão de número 4 é uma questão também que a gente vai precisar voltar ao texto, porque é uma questão também interpretativa. Diz assim, né? A razão pelo qual a lista dos direitos humanos básicos, né, deve variar de acordo com o país, de país a país, né, de acordo com cada país,
é o fato de que nenhuma organização internacional tem estabelecido uma lista ainda. Então, o que ele está querendo dizer? Que no caso dessa lista de direitos humanos básicos terem que podem ter essa variação, né, de acordo aí com cada país, ele diz que é porque nenhuma organização internacional estabeleceu uma lista ainda, né, para isso. Então vamos lá no texto observar então se isso é verdadeiro ou falso. Então na questão de número 4, você vai observar aqui, ó, no início do segundo parágrafo, ele diz assim, ó, there is no, ó, não existe, então, nenhuma lista aceita universalmente, ó, desses direitos, ó, de modo que eles variam um pouco, né, de acordo com o que? Os diferentes contextos culturais, tá? Então aqui, ó, diferentes contextos culturais, tá? Então aqui é porque que tem essa variação, tá? Então não é por causa do que ele havia falado de que não houve nenhuma lista aceita, tá? A variação é de acordo com os diferentes contextos culturais. Então, você vai observar que aquele item lá é um item errado. Então, como eu te mostrei lá, né, item errado. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, curte aí. Se você está aprendendo legal, faça parte lá do presencial, da galera que vai estar presente lá também. Aproveita que ainda tem vaga, pouquíssimas vagas, mas corre lá que você vai conseguir sua vaga para você pegar mais bizu de inglês. E se você deixar o seu like aí, tiver bastante like nesse vídeo, eu posso fazer ainda mais um vídeo também de leitura de texto e resolução de questões aqui de graça, beleza? Gratuitamente aí para você, beleza? Então eu te aguardo aí nesse presencial. Um forte abraço e até lá!